Bom, a minha primeira preocupação, ou primeira atenção é o processo de autogestão, digamos assim. Se eu tenho o suficiente para eu me conhecer, para eu me ler e depois o que me cabe em termos de técnica, digamos assim, para fazer a gestão, como eu prometi para vocês, né? Ivri, o hebreu, sair de onde eu não quero estar e ir para o estado que eu quero estar. E existem umas coisas muito básicas que a gente acaba não dando conta. Eu não sei se a gente vai conseguir explorar como eu gostaria, mas nós vamos procurar fazer alguns exercícios hoje para aprimorar um pouco isso. A gente ignora muito os 5 sentidos, né? O homem tem um corpo mais embrutecido, né? A testosterona, ela é muito embrutecida e é interessante porque o arranjo molecular de testosterona e estrogênio que muda é pro lado que fica a oxidrila. Só esse é o arranjo. O lado que muda a oxidrila. Só que o estrogênio, a testosterona tem gera alguns milhões de neurônios a mais, justamente porque o estrogênio tem esta inteligência, esta competência em meio líquido, que desfavorece as mulheres na TPM daí, né? Porque esses líquidos ficam revoltos, vamos dizer assim. E o homem tem essa constância da lógica, só que fica um monte de coisas que a mulher sente, né? O homem aí, ele não é que ele abstrai, ele nem tem ali para contabilizar, né? Que daí vem esse processo do concreto, do objetivo, né? Contrário da natureza da mulher, que é muito mais dentro do subjetivo, do abstrato, enfim. E as competências de gestão dos 5 sentidos fazem com que a gente consiga equalizar, calibrar melhor o aproveitamento dessas coisas, né? Então, na mulher, por exemplo, ela evitaria muito alguns cânceres, principalmente de útero, cólon, enfim, de mamas, né? Com a consciência do que a gente vai falar hoje. Tem um monte de coisas que a mulher não seria afetada. O homem não precisa se preocupar tanto por causa justamente dessa natureza dele mais embrutecida, digamos assim. Mas, por exemplo, a mulher, ela, óbvio, né? Ela vai tomar banho todos os dias, mas ela estar com o corpo e com as suas curvas não é hábito dela. Ela lava o cabelo, mas estar com a sensação desse cabelo não é hábito da mulher, né? Então, para esse meio líquido do processo do estrogênio, por exemplo, o que é contrário para mim de autoestima é o autoabandono. Então, a mulher vive um autoabandono muito maior, além do mundo, né, masculino que as oprime, por aí vai, essa coisa. Não é nem um mundo, pessoal, não é nem um processo de antropologia ou sociologia. A gente está falando de um sistema heliocêntrico do sistema solar, né? E o nosso sistema solar é masculino, né? Ele é a segunda e terceira lei da termodinâmica. É ele que elabora essa proposta, né? A gente só traduz para as políticas, para o nosso método do dia a dia, o que esse sistema solar propõe. Então, a gestão da mulher é muito importante nessa percepção de saber olhar, saber ouvir, saber palatar, se sorver, tirar do seu espaço de delícias a sua experiência. Meter o nariz só onde ele compete, principalmente a mãe, né? A maternidade, né? Aquela mãe que é mãe do seu irmão, mãe dos seus pais, enfim.
só mete o nariz onde te compete, onde não te compete. Então essas coisas é bem interessante de saber fazer gestão. Calibrar o toque, a percepção, enfim, né? Tudo isso leva a uma consciência do eu, e aí eu posso escolher ampliar, amplificar as minhas percepções, as minhas experiências, qualificar isso, né? Aí o meu veículo vai para onde eu quero. Eu não preciso chegar lá na menopausa, por exemplo, sofrer com climatério, com um monte de coisas, ou ainda ter as intercorrências, né, que acontecem assim, as perturbações que acontecem em TPM. E o ganho do homem é se tornar, ter um olhar subjetivo, abstrato, feminino, digamos assim, mais delicado, mais suave, né? Com uma escuta realmente inclinada, aberta, né? E contar com uma avaliação, com um diálogo, qualificando o seu diálogo intrapessoal e melhorando muito as trocas interpessoais, né? Então eu acredito que no processo de mergulhar ao centro, meditar, né? Eu ir para o centro, essas percepções são muito importantes, tá? Para quem vai adentrar ainda a fenomênica espiritual, aí estamos falando de fenômenos espirituais mesmo, o senso vestibular e o senso sinestésico, de propriocepção. Sinestésico, né, vestibular, propriocepção, enfim, eles são importantes para eu entender o que está acontecendo e eu poder fazer gestão e melhorando a minha experiência, né? Então, a capacidade que eu tenho de me sentir, de eu melhorar isso, e aí eu poder ter um centramento, um eixo, um equilíbrio, né? Então, a gente pensa muito nos 5 sentidos, mas ainda existe esse senso de propriocepção e o senso desse equilíbrio, né? O senso vestibular, de se manter em um eixo alinhado. Então a gente vai adentrar um pouquinho nisso. Então, uma das situações que a gente tem usado, mas eu não evidenciei, é, por exemplo, no processo do olfato, se automaticamente eu não tenho, eu mãe, né, que é um vício muito da maternidade, né, ou até da responsabilidade do mundo paternal do homem, ou paternalista, enfim, seja dos seus subalternos, seja dos seus, que estão sob a guarda dele, né, a amada, os filhos, essa coisa toda. A gente não é tentando não controlar que a gente dá conta de deixar de ser controladores, né? Seja dentro desse estado maternal, dentro desse estado paternal. Não é indo para a terapia cuidando dos medos, digamos assim, que eu dou conta disso, né? Não é tomando remédio que eu consigo dar conta lá do processo da ansiedade que vem disso, né? Do pouco espaço que eu tenho para dar conta de tudo. E eu acordo em sobressalto. Como as pessoas que têm... como é que é? Não é síndrome do pânico. Que acorda sobressaltada de madrugada? É o pessoal da síndrome do pânico? Ou tem outro nome para isso? Não sei se eu não estou confundindo aqui. Mas eu acho que sim. Acho que sim. Acho que é sim. E isso tudo a gente resolve com algo que a gente já tem feito, né? Que é prestar atenção na qualidade do ar que eu respiro. Se eu presto atenção na qualidade do ar que eu respiro, além de eu aplicar, maximizar, né,
otimizar, potencializar, qualificar a energia interna, eu também sei identificar o que é para mim e o que não é para mim. O ambiente que é para mim, a pessoa que é para mim e quem não é para mim. Enfim. As escolhas que eu faço, né? Eu consigo identificar bem do hábito de inspirar com presença, com consciência, né? Automaticamente a ansiedade se vai, a síndrome do pânico se vai e todas essas outras coisas que eu falei, enfim, deixam de existir. Necessidade de controle deixam de existir. O processo da necessidade de controle com a sensibilidade que fragiliza, aí vem a litíase, né, pessoal? Litíase renal, litíase biliar, né? Os cálculos, as pedras, os rins, pedra na vesícula, enfim. Né? Ainda o mesmo hábito elabora os pólipos intestinais, né? Aquilo que a gente remói na cabeça do que aconteceu na vida, que é outra coisa que a gente vai dar conta hoje, elabora os divertículos, né? As diverticulites, enfim, o intestino ele é todo sanfonado e ele começa a abrir aquela sanfona e começa a ficar cocô velho, que de vez em quando, para as pessoas que têm esse hábito, faz cocô bolinho, muito duro, enfim. Então, meditar é um estado de saúde, né? Um estado de estar consciente para gerar esse aproveitamento, essa qualidade toda. Então, hoje a gente vai para alguns exercícios para que eu tenha consciência, para que eu possa acreditar, né? Para que eu possa entender o quanto coisas que eu não tenho o hábito de considerar e que é muito fácil para eu ignorar, né? Eu traga, digamos assim, para o processo de consciência e faça de fato gestão. Esses exercícios, eles ficariam melhor durante o dia. Eu gostaria que vocês repetissem durante o dia, mas a gente consegue fazer muito bem à noite também. Deixa eu ver, eu fiz uma dália aqui para não esquecer nenhuma técnica, coisa alguma. Tá. Então vamos lá. Primeiro, o processo da visão, tá? Alguns de vocês já fizeram esse exercício e, na verdade, eu só quero que vocês repitam, mesmo quem já conseguiu, repita o exercício, só porque eu preciso da calibragem, tá? Então, vocês estão olhando aqui, eu sempre peço para olhar ou aqui em cima do ombro esquerdo ou aqui em cima do ombro direito, tá? Por quê? Porque com a visão periférica eu consigo olhar o resto também. Então é um bom lugar, digamos assim, para observar. Não é porque vai ver isso, porque tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa ali. Embora tenha, não é isso que eu quero. Vocês vão entender agora. Então fixa o olho, relaxa o olho, tá? Para ficar meio que entreaberto, digamos assim, o olho bem relaxado. Para piscar o menor número de vezes possíveis. Não força o olho para não piscar. Só deixa ele relaxado, assim, para não forçar ele, tá? Então, ou você fixa aqui em cima do meu ombro direito, ou fixa aqui em cima do meu ombro esquerdo. Fica à vontade, tá? O fundo, ele precisa ser monocromático. Então, eu acho que a gente tem um bom fundo para isso. Então a primeira coisa que vocês vão observar, alguns segundinhos com os olhos parados no mesmo lugar, é uma iridescência, é um contorno iridescente nesse fundo monocromático, aproveitando o fundo monocromático. Então, até vocês enxergarem isso, é só um espaço vazio em cima do ombro. Vocês enxergam
a parede atrás, né? E esse é o jeito que a gente usa errado os olhos, como se só a matéria estivesse aí para ser vista. E aí então, alguns minutinhos, vocês já estão vendo a iridescência, o contorno, ok? Esse contorno pode ser campo eletroeletrônico, ele pode ser ilusão de ótica, chama do que tu quiser. O que eu quero mesmo que você faça é olhar a cor dentro dessa iridescência. Dentro dessa iridescência incolor ou branca, chame como você quiser, tem algo que tende a uma cor. Um tom muito suave. Né? O que a gente chama de plano espiritual ou campo quântico não é um show pirotécnico, claro, como se fosse Réveillon, enfim, um monte de fogos de artifício. É algo muito sutil, até que a gente tem os olhos treinados, tem o hábito, ele é muito sutil. Alguns de vocês vão ver a primeira camada de corpo sutil, que é a cor azul. Alguns de vocês vão ver um amarelinho, né? Algo que tende a um azul, algo que tende a um amarelo. Da intersecção desses dois corpos, alguns podem ver um tom verde, mas ele não é de um corpo específico, é da intersecção do azul com o amarelo. Alguns vão ver o rosa e alguns podem ver o violeta. Vocês, olhando para uma cor, depois que vocês identificarem essa cor, ela vai sumir. E se vocês insistirem mais um pouquinho, vão ver outra cor. E assim vão indo camada por camada. Gostaria que vocês fossem se experimentando e fossem já qualificando a respiração. A respiração mais calma ajuda muito a entrar no sutil, na visão mais sutil, mais profunda. Aquilo que era só matéria, você começa a adentrar no sutil porque você se propôs, você se colocou ali para ver, assim como diz na Bíblia, quem tem olhos de ver, veja. Erga a mão quem já viu cor. Minha santa? Não, essas que o senhor falou. Tá, qual cor? Branco. Dentro do branco. Não, o regular. Pode olhar dentro do branco. Tem cor lá. Tem cor? Tem. Relaxa, sem forçar. Sem forçar. Não é o tempo que a senhora é que tem que vir. É o tempo que existe que tem que chegar aí nos olhos. A função, tempo é função. Não deixa chegar aí. Dentro desse branco tem uma cor muito sutil, leve, suave. Algo que tende a uma cor. Ela não fica clara, assim, ela fica clara depois, quando a gente treina os olhos. Mas eu quero muito que vocês aproveitem isso. Ao fixar os olhos, vão qualificando a respiração para vocês perceberem que se sutilizam ainda mais. Aí, entre os olhos de vocês e onde vocês estão fixando o olhar, nesse espaço, vocês vão ver uns pontinhos, uma poeirinha ou uma fumaça. Vocês vão ver a energia que se move.
pontinhos ínfimos, enfim. Alguns podem perceber como uma chuva, outros podem perceber como, enfim, prana, aquilo que é energia que elabora todas as coisas, né? A física chama de supercordas. Como quando a gente olha para o céu azul, fixo, assim, e vê os pontinhos luminosos quando está para chuva, também na nuvem cinza, assim. No espaço entre os olhos e o ponto onde a gente fixa, quando a gente presta atenção nesse vão, aí há essa coisa que se move, assim. A noite é um pouco mais difícil. Já viu a cor, minha santa? Tonalidade de verde. Pronto. Isso aí. Vamos para o próximo exercício. Gostaria que vocês, entre os casais, fiquem entre casais, os que se conhecem, tu e a dona Ilse, vocês duas se emparcerem, aí, enfim, né? Vocês dois fiquem de frente um para o outro. Sentados. E sentados, um de frente para o outro. Dá pra sentir costa? Sim. Relaxe os olhos abertos, entreabertos, ok? E fixe um ponto da pessoa, pode ser entre as sobrancelhas. E preste atenção na visão periférica. Nesse olhar mais profundo, fixado, que é óbvio o rosto da pessoa na matéria, você vai começar a ver esse rosto ir deformando. Esse rosto virando outros rostos. Dá até para ver a história dessas pessoas que vocês vão ver um no outro. Mas não é para isso que estamos aqui hoje. Eu só quero que você testemunhe que a sua capacidade de visão vai muito além de olhar para a matéria. E esse hábito de olhar profundamente para além de todas as coisas nos dá a capacidade de realmente enxergar as pessoas, de ter uma empatia maior, de ter mais carinho, mais amor, mais zelo, de querer cuidar mais. E a habilidade também de ver as pessoas como elas de fato são. Poder inocentá-las no que elas têm de ruim e reconhecer tudo que há ali de bom para ser vivido, independente dela ter competência ou não para viver. A gente pode escolher o quanto a gente permanece em uma experiência com as pessoas e a gente consegue do reconhecer do bom e do reconhecer do que não é bom, simplesmente colher da experiência com a pessoa o que me faz bem, o que eu quero, o que vai me fazer bem, o que vai nos fazer bem, o que é apropriado. Algumas pessoas que a gente ama, que a gente gosta muito, que a gente reconhece,
não estão ali para nos fazer bem às vezes, não estão ali no momento mais honesto delas para com elas mesmas, né, com a sua integridade. Então, quando a gente se coloca em permissividade, se coloca à disposição de experiência com pessoas e situações assim, a gente se fere e aumenta o karma do outro. Então é bem importante saber fazer essa gestão do que eu preciso, do que eu sou, a partir de reconhecer naturalmente e simplesmente o que o outro é e tem agora para dar. Porque o que ele tem 2000 anos e uma eternidade para se transformar e vir a ser. O que ele é agora e pode te dar agora é algo simples, natural. E é necessário esse nível de consciência. Existe um determinado momento em que quase tudo some. Por décimos de segundo, a forma se perde, ela extrapola o arranjo dos seus limites. Quando vocês chegarem nesse ponto, podem voltar para onde vocês estavam sentados. Primeiro vão testemunhando essas deformações todas. Lá pelas tantas, o arranjo dos limites são extrapolados, ficam só as cores, as formas se perdem, mas por décimos de segundos isso, por instantes. Quando a Praxis é adentrado, quando a gente vai além da forma, aí tudo é energia. Nós estamos numa frequência em que tudo é energia. Conseguiu testemunhar essas coisas, podem retornar. Essa distorção, enfim. Ok? Podem. Epa! Volto. Crianças, existe uma escola budista que faz uma meditação, não sei se ainda existe isso, mas há muito tempo atrás existia. Mas em algum lugar ainda deve se praticar algo nesse sentido. Gostaria que vocês experimentassem, tá? Existem 3 tipos de toque, de profundidade de toque, né? O primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, certo? Tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma pressão de nível 2 nos olhos. Então, o que vocês vão fazer? Sem cruzar nada, enfim, tá? Nessa escola budista, ele é feito sentado, digamos assim, com os olhos aqui, tá? A gente, que é o exercício da semente, a gente fica como se estivesse dentro da terra. Eu gostaria só que vocês
continuem de olhos abertos para vocês observarem o exercício. Vocês fecham os olhos, tá? O tempo suficiente para vocês sentirem energia. Só para eu ver. A energia que eu sinto aqui no rosto, a energia que eu sinto nos meus braços, né? Que é aquela própria essência, né? Aquele senso sinestésico. E para eu ir para o vestibular, enfim, eu vou sentindo meu corpo. Como é que estão minhas pernas. Por quê? Só para que você veja a diferença quando você tocar os olhos. Pode ser com esses 2 dedos, tá? Você vai pressionar o olho fechado em nível 2. Ok? Então, primeiro você fica de olhos fechados, só para testemunhar. Sinta a energia. Depois que sentiu a energia, que conseguiu perceber a energia de cada parte do corpo, aí você gentilmente, tá? Devagar, toca e aí então pressiona no nível 2, só o olho, tá? Cada um dos olhos. Qualifica a tua respiração. Eu não vou falar nada para que a gente possa ficar em silêncio e você poder sentir o que acontece. A respiração vai fazendo a energia circular, vai fazendo a gente poder testemunhar. Primeiro, feche os olhos, sinta, perceba a energia, só para entender o que muda. 1 minutinho aproximadamente depois de você pressionar o olho, os olhos, o que muda na sua energia 1 minuto depois de estar pressionando. E continue pressionando no mesmo nível de pressão. Lembra sempre de usar a respiração para te fazer sentir, perceber, qualificar. Sem respiração não tem testemunha. Vai tudo para a mente. E aí é muita energia para a mente perceber qualquer coisa. Vai virar só confusão. Vai chegar um determinado momento que você não vai lembrar mais da diferença de estar pressionando os olhos ou não. Quando você quiser lembrar, deixe de pressionar, abra os olhos levemente e mire eles a 1,5 metro mais ou menos para baixo de distância de você. Sinta de novo a energia e volte a fechar os olhos e pressionar, só para você entender o que acontece com essa energia. Você vai observar que quando a gente pressiona os olhos, a energia ela fica completamente dentro de nós. Quando nós abrimos os olhos, a nossa energia interna ela começa a interagir com o meio. O eu
que eu tenho dentro de mim para ser, ele se torna eu. Eu abro um pouco os olhos, testemunho, faço a leitura da energia só para eu sentir a diferença e volto a pressionar os olhos. Você vai observar claramente. Pressionou os olhos, a energia fica toda dentro. E você pode qualificar a sua energia. Quando fecha e pressiona os olhos, a energia te nutre. Ela fica dentro de você. Quando você abre os olhos, você se torna um com o meio. A energia que estava dentro de você, ela vem para fora. Ela desgasta, ela gasta, porque ela dispersa com o meio. Isso nos treina a algo muito básico, só estar em experiências e pessoas, eventos, coisas que realmente são nutridoras e importantes para nós. Não vale a pena dar energia para pessoas, coisas, situações que não são de fato nutridoras, importantes. A gente começa a construir uma propriocência, né? Um senso sinestésico, capacidade de sentir, capacidade de ter um eu e a capacidade então de fazer gestão para ter um equilíbrio. Quem já viu bem a diferença pode dar por concluído. Mas é como perceber sistema fechado para dentro e sistema aberto para fora. Energia disponível interna, de olhos fechados e pressionados quando eu quero qualificar e me nutrir, e olhos abertos que eu me torno o meio, que só é válido, né, quando isso tem valor agregado. Os testemunhos sobre a visão, sobre a energia, sobre o rosto distorcido, sobre agora esse exercício aí da pressão. Quero alguns testemunhos, por favor, quem achar importante, relevante, ou que queira perguntar, fique à vontade. Primeiro, eu acho assim, por exemplo, olhando de frente para ela, é bastante difícil a gente conseguir se concentrar. Toma tempo, certo? Mas, sim, eu consegui também, digamos assim, seguir o teu raciocínio, certo? O que tu nos... A condução ali, né? Exatamente. Presta atenção nisso, ok, vou prestar atenção. Mas demorou um pouquinho, confesso que demorou um pouquinho, certo? E esse exercício de agora, eu senti muito calor no rosto, certo? No exercício, na hora de tocar os olhos. Exatamente. Antes disso, assim, eu tive a impressão que eu tinha até os pés, que eu sentia até os pés. Essa foi a diferença. E nessa escola budista, então, isso se faz muito em jejum, eles têm alguns jejuns severos, assim, né? Algumas meditações muito severas, de coisas de meses de ficar na mesma
posição, essa coisa toda, assim, né? E aí esse é um exercício de preparação, né? Primeiro, o primeiro nível de percepção da preparação, né? Eu estar e me colocar realmente em experiências que me agreguem. Porque eu tenho a consciência de que quando eu estou de olhos abertos, eu realmente me torno meio e me confundo com o meio, da mesma forma que quando a gente está olhando para alguém, aquilo distorce tudo. E daqui a pouco some por alguns décimos de segundos. A forma, né, ela deixa de ter um arranjo, começa a sumir algumas coisas, assim, né? Então, quando eu estou de olhos abertos, olhando para alguém, olhando para a experiência, as coisas que têm sentido em mim ou para mim não vêm das coisas, não vêm das pessoas, vêm de mim. Então eu tenho projeção sobre pessoas, eu tenho projeção sobre coisas. Nós não temos nenhum sentido, não temos nenhuma tecnologia na biocibernética que coloque o outro como o outro é dentro de mim. Tudo que eu capturo do outro é o que eu tenho e conheço dentro de mim. Mas eu não posso ser a megera da minha vizinha que eu não sei o que eu tenho, sim. Infelizmente, sim. Em algum momento, em alguma faceta, sim. Mas minha sogra também, sim. Felizmente, sim. Ou felizmente, né? Por isso que eu disse, quando a gente se liberta dessas coisas, a gente se inocenta, homogeneiza, assume responsabilidade, né? Enquanto o poder está no outro de me fazer alguma coisa, ou bem ou mal, né? Se é bem, é codependência, eu passo a depender do outro, né? Se é mal, o poder está no outro de me fazer mal, né? E uma das coisas que a gente mais quer em termos de meditação e dentro do eu, para ter autoestima, é ser livre, não depender, né? Então esse processo aí de eu perceber gestão interna, energia interna, e perceber que eu me torno o meio e sou eu que me projeto no meio, faz com que eu assuma mais responsabilidade sobre autocuidado, sobre filtros, sobre escolhas, né? Mais consciência sobre a opinião que eu tenho sobre essas multifacetas de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que são muito complexas que dizem, cara, eu não sei, se quando eu penso naquela pessoa eu ainda não entendi se ela é boa ou se ela é má. Se ela está querendo ir para algum lugar ou não é lugar nenhum, se é aquilo ali que ela tem para entregar mesmo, enfim, né? Eu digo assim que eu não consigo ler aquelas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que eu não consigo, não adianta. Convive, mas não. E aí é complicado porque a gente não consegue, principalmente em união societária ou parcerias, contratos, sei lá, nunca vou confiar, né? Vai ter que ter o preto no branco, porque é ele que salvaguarda tudo em termos de mercado, de negócios, né? Mas e quando é um processo subjetivo, faz o quê? Né? E aí vem uma outra experiência ainda, que quando a gente faz muitos contratos na vida, nunca mais vou confiar, nunca mais vou amar, nunca mais vou isso, nunca mais vou aquilo, abrindo mão de um monte de coisas, a gente faz da vida uma configuração de lamentos, onde eu não percebo que deposito muita confiança, muito poder no outro. E o único poder que existe é o do meu eu e da minha liberdade. Eu sempre vou ficar bem, porque eu sei o que fazer comigo. Eu confio em mim, eu me conheço. Sabe? Aí, ok, eu sei estar bem. Alguém mais? Algum testemunho? Todo mundo falando junto fica muito complicado. Por que o primeiro exercício, ele é mais difícil? Porque é o começo ou tem... Não é o começo. Por exemplo,
tá? Quando a gente aprende a respirar o prana, não sei se a gente vai fazer isso porque ele é meio esquisito. Não, mas podemos fazer sim. Podemos fazer sim. Então, vai chegar um determinado momento, por exemplo, que eu vou pedir para vocês, vamos fazer hoje até, olhar muito para o alto, tá? Sem virar a cabeça para cima. Então, vai dar para ver o branco dos olhos, mais ou menos assim. Vai dar para ver mais o branco dos olhos do que qualquer coisa, tá? Quando eu viro os olhos assim e respiro ao mesmo tempo pelas narinas e pela boca, prestando atenção nos ombros como se eu fosse sair, a sensação é espetacular, ela é fabulosa, é uma maravilha. Mas ela só dura 3 dias, os 3 primeiros dias. Depois, por mais que tu faça, tu não tem mais essa experiência. Por quê? Porque depois que tu te torna ela, tu já não tá mais no mesmo lugar que tu estava antes. Então é só o primeiro exercício, o primeiro momento mesmo, né, que gera a maior experiência ou que faz com que, no caso do que a senhora está propondo, que eu me desligue, né? Porque eu passei uma vida inteira conectado com a matéria, agora eu estou indo além. Então esse primeiro momento, né, que é um processo disruptivo, digamos assim, né, que eu me desconecto e me torno um, né, por isso é disruptivo, né, com as coisas. Então esse primeiro momento, ele realmente... É o olhar do externo, né? No outro exercício que é ou olhar para baixo ou fechar o olho, é mais tranquilo. Mais fácil. É que tudo depende do quão as nossas raízes, né, os construtos, as idiosincrasias, têm referências muito fortes para a minha salvaguarda. E essas são as coisas que vão ser mais difíceis, né, de se fazer ruptura. Eu lembro que em 2004, e que eu comecei a trabalhar em Santa Cruz, né, ao mesmo tempo eu ensinava a mesma lição para o alemão e para o gringo, né, para o italiano em Caxias do Sul, né. Se tu respirar melhor, tu ganha mais dinheiro, né? Pode duvidar, isso não tem problema, pode me ter como maluco, ridículo, mas faz isso por 2 semanas, depois tu me diz, né? O gringo, é claro que... Tá com ansiedade. O alemão tem mais salvaguarda com isso, né? Mas ele é de testar, né? Olha, não vou nem pagar mico, vou pagar um King Kong, mas eu vou fazer, depois de 2 semanas, eu vou vir aqui falar com esse moreno, ele vai ver uma coisa. Alguém mais? Não? Então tá. Eu tive dor nos olhos quando... Normal. Claro, existe todo um processo de uma vida inteira, né? Quando a gente tem de histórico de família diabetes, né? Tireoide, então a gente não pode ignorar a terceira dimensão, que é o físico, né? O fenótipo e o genótipo, né? A forma das coisas, a herança que a gente tem e a epigenética, as questões do ambiente, como por exemplo a vida que se tem em Santa Cruz na primavera, né? Com a rinite, essa rinite ocular, essa coisa toda, são realidades distintas, né? Mas indo além disso, né? Existe a pressão do olho e umas microagulhadas para algumas pessoas, que é quando eu abro pela primeira vez. Eu não sabia que eu não tinha aberto ainda. E ainda mais tu, que é mais do processo da fenomênica espiritual, né? A dor é muito comum na abertura de chakras, tá? Quando o coronário abre, parece que tu tem um machado de 5 kg, 8 kg partindo da tua cabeça ao meio, assim. E o cardíaco, que eu acho pior, que a gente não consegue nem respirar, parece que tem aquele... Como é que é o nome daquele careco? Um separador de costela, de cirurgia. Os caras vão abrindo as tuas costelas, assim. Essa é a sensação de quando abre o cardíaco,
horrorosa, assim, enfim, né? Então, pode ser disso, né? Considerando todas as outras coisas, daí, principalmente tu que Porque tem ainda esse tá assim, processo, tá? ainda tá sensível assim pra dentro, sabe? Uhum. E eu vi que tu não pressionou muito, a tua pressão foi correta, então eu acho que é desse processo da abertura mesmo, enfim. Eu pressionei sentindo Perfeito, minha santa. atrás, não. Perfeito, E perfeito. eu parei de chorar, tá, Ana? Eu parei de chorar. Tá. Porque quando eu tava corando, eu tava só chorando. Perfeito. O outro polo que nós temos dos olhos, cada órgão, pessoal, a gente tem um polo, tá? Eles têm 2 polos. Cada órgão tem dois polos, enfim. Um polo de entrada e um polo de saída, tá? O outro polo dos olhos é aqui na nuca, bem no occipital aqui. Que quando a gente faz a meditação dos ancestrais, a gente sente muito. Daí que a gente sabe que o aparelho dos ancestrais aqui dentro da biocibernética, enfim, sutil, né? Que daí abriu. A sensação foi que nem quando eu já senti do coronário, sabe? Que nem tu falou de aquela dor, né? Assim eu senti. Alguém mais? A primeira vez que eu pressionei, eu senti uma leve pressãozinha assim, mais sensível assim, e via umas cores. Tá. E aí, Formas geométricas, pontinhos e formas geométricas. pontinhos, formas geométricas. Tá. E aqui, muito pulsante. Eu fiquei na parte das cores também, né? Sabe quando tu olha dentro de uma piscina que tá dando aquele reflexo no fundo, que tem aqueles padrões? É como se fosse aquilo. Eu vi isso também. Eu vi E isso. pontinhos, né? E depois eu comecei a ver várias flores, assim, tipo, assim, sabe, se abrindo, assim. E várias flores diferentes também. Vocês já tomaram ayahuasca? Já. Já. Não é mais ou menos por aí? Hã? Não dá mais ou menos a mesma experiência? Isso aí. Com a ayahuasca de olhos abertos, né? Não, depois que eu aprendi alguns níveis de meditação, não precisei mais de maconha de porcaria. Abandonei tudo, né? Tinha 21 anos quando eu dei tchau para essas encrencas, enfim. Porque tu consegue produzir no próprio corpo, né? Tudo. Eu fui 2 rituais de ayahuasca até agora. Eu vou todo mês. Bom. Ok? Vamos para a próxima? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou aproveitar esse. E nós vamos fazer aquela ali que eu estava falando. Então, para esse, pessoal, tá? Na coluna reta, eu quero que de olhos fechados, vocês fecham os olhos, tá? Primeiro olhem aqui, tá? Vocês fecham os olhos e levantem os olhos como se vocês quisessem olhar por dentro da cabeça. Então, de pálpebras fechadas, vai acontecer isso aqui. Tá só o branco? Quase. É isso, tá? Praticamente, né? Só um risquinho ali, dá pra ver. Então é isso aqui que vai acontecer. Aí vai estar pronto. Então, pálpebras fechadas, né? Levanta os olhos o máximo que dá. Aí eu vou ir coordenando, só vou explicando antes, tá? Com os olhos voltados assim. Quando vocês quiserem, vocês inspiram sem pressa e suavemente, ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca. Enquanto estão fazendo isso, é como se houvessem asas nos ombros, tá? Como se vocês abrissem e pudessem se elevar, sair. Então vamos lá. Primeiro, olhos fechados, sintam a sua energia. A primeira coisa que a gente faz é ter consciência do meu estado agora, para eu entender a diferença do meu estado depois. Então eu tenho que saber o meu estado agora, para eu reconhecer o ganho, tá? Quando eu me dou conta disso, da minha energia, de como ela está,
eu ergo, volto os meus olhos completamente, forçando mesmo. Para algumas pessoas também vai doer isso um pouquinho, tá? E aí, quando eu percebo que estou pronto, pronta, inspiro ao mesmo tempo pelo nariz, pela boca, como se fosse sair pelos ombros. Aí então eu baixo os olhos, expiro, volto os olhos para o alto de novo, inspiro novamente pelo nariz, pela boca, como se eu fosse sair pelos ombros. Se quiser aumentar a experiência, arqueia o canto dos lábios para cima, como se produzisse um leve sorriso, voltando os olhos para o alto e inspirando. Quando chegar a hora de expirar, baixa os olhos, descansa os olhos e expira, aproveita, usufrui. Quando chega a hora, volta os olhos novamente e inspira ao mesmo tempo, sem pressa, pelo nariz e pela boca, como se fosse sair pelos ombros. E vai usufruindo, vai aproveitando. São mecânicas que você vai aprendendo para se elevar a estados que você quer. Quando quiser dar por concluído, só dá uma respiração profunda, pode abrir os olhos. Quando quiser dar por concluído. Sensação, Lucas? Como se eu estivesse recebendo muito mais energia pelos olhos. Como se meus olhos estivessem sendo bombardeados. Assim. A sensação aqui atrás também, a parte da nuca. Dói. Doeu os olhos. Dói. A primeira vez. Dói mais, um pouquinho mais no início, assim, depois foi acostumando, assim. Mas é difícil manter os olhos pra cima. Agora a sensação que eu tô com os meus olhos estivessem pesados. Ele branco, a tua esclera não tá mais. Querido, conseguiu fazer? Sim. Eu me senti leve, assim, parecia que eu tava assim, flutuando, não, né? Vamos exagerar, Não, mas é por aí. Tipo assim. É por aí. Esse é o exercício mais base daquilo que é avançado a gente chegar na Merkaba. Mas isso são níveis mais avançados. Não sei se vocês lembram disso, né? Deus chegou a dar no Fantástico. Quando o Chico Xavier faleceu, uma bola de luz entrou na janela do quarto dele e depois saiu. Não sei se vocês lembram disso. Deu no Fantástico. Não sei se tem no YouTube isso aí. Acho que Deve ter, daí. Se saiu. Mas eu lembro muito disso. Aquilo ali é um ser. Aquela luz que entra e sai é um ser em estado de Merkaba. E esse é o início, é o primeiro exercício para a gente treinar para chegar nesse processo de Merkaba, né? Tem uma titia de Caxias que mora em Brasília. Não, Brasília não. É Brasília, sim. Mas ela estava no igreja de Nossa Senhora Aparecida. Onde que é a igreja de Nossa Senhora Aparecida? São Paulo. São Paulo? Tá. Aparecida. Ela estava numa missa, enfim, né? E ela entrou em estado de êxtase e caiu de 20 metros de altura. Tem no YouTube. Tem? Aí, pronto. Né?
Tem um convento em Florianópolis que tem um quarto que ninguém ocupa aquele quarto, porque tem uma freirinha que dorme em Salvador e ela acorda ali em Florianópolis de vez em quando, e ela não sabe que ela daí mandam ela de avião de volta. Sim. Então, esse é o estado inicial. Por hora, assim, tem que combinar outras coisas, né? Para se chegar nesses estados, assim, enfim, mas para a nossa proposição é realmente bem-estar, né? Essa coisa de leveza que tu te exalta, é uma coisa muito gostosa, assim, enfim, né? É interessante como é rápido. E, exatamente, eu ia dizer exatamente isso. É muito rápido. Por isso que eu digo, assim, depois que a gente aprende algumas coisas, tu permanecer num estado desagradável só se tu quiser. Eu tenho esse hábito de ficar o tempo útil até eu aprender. Depois eu saio. Eu quero aprender com aquilo ali, né? Aquela perturbação. Depois eu aprender, daí pronto, daí eu dou o jeito de sair daquele estado. Alguém mais? Algum testemunho? E aí, mano? Não, é muito rápido, como ele disse, né? Mas a sensação é tão boa, parece que a gente não quer mais sair. Realmente, aqui é como se eu estivesse voando. Sim. E o corpo bem leve, assim. Eu já não estava, chegou num certo momento que eu já não estava mais sentindo minhas pernas. Pior que, cara, no momento ali, cara, tu nem lembra que teu corpo existe, na verdade. Né? Isso aí. Tu nem lembra, tu tá tão focado em respirar, aproveitar que o resto some, parece que some. Perfeito. Para o próximo exercício, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Primeiro, lentamente aproximem as mãos, mas muito lentamente vão aproximando as mãos, até vocês perceberem, ok? O calor, uma mão sentindo o calor da outra. Ali vocês param. Às vezes precisa ficar muito próximo, tá? Quero que vocês percebam o campo magnético. Algumas pessoas mais treinadas vão sentir antes, é claro, com maior distanciamento, mas vai aproximando, enfim, até parecer que tu toca algo, né? Começa um formigamento às vezes, né? Em alguns dedos, algumas partes da mão. Às vezes pode ser que alguma veia, alguma parte, a gente parece que tem a sensação de que lateja, que pulsa, tá? Quando você chegar nessa distância de percepção, digamos assim, quero que você aproxime e afaste. Você vai ver que tem um ímã ali. Você vai ver claramente que tem uma sensação de ter um imãzinho ali. Tá? Próximo estágio. Eu quero que você inspire, tranque a respiração como se imaginasse que a energia sai pelas suas mãos, tá? Então, será mais ou menos assim. Você vai sentindo isso. Você vai ver que as mãos esquentam. Quando suas mãos esquentarem, você coloca, acho que a melhor parte do corpo é no peito, as mãos. E continue fazendo isso.
você vai observando, qualificando a sua inspiração, qualificando o tempo que tranca a respiração, qualificando o tempo que fica em expiração. E esse ato de qualificar, a gente aplica prestando atenção de forma consciente e percebendo o bem-estar. A gente se enamora do bem-estar da inspiração, se enamora da sensação de enquanto tranca a respiração e se testemunha, e se enamora do bem-estar da expiração. Quando você elaborar um testemunho sobre a sua própria competência de fazer a gestão da energia, pode abrir os olhos. Próximo estágio. Depois que eu percebi, qualifiquei a energia, consigo sentir, eu gostaria que, assim como você conseguiu fazer, eu gostaria que você tocasse o seu campo. Vai experimentando o seu campo. Aproxima até que você consiga sentir o seu campo. Uma coisa é você testemunhar o seu campo com a mão que você está fazendo a leitura. E outra coisa é você também aproveitar, aproximar até que onde você estiver tocando com a sua energia, você sinta o toque dessa energia. Então eu estou sentindo com a minha mão e estou sentindo no meu braço. Isso é importante. Eu toco algumas partes, sentindo na minha mão, toco algumas partes do meu corpo, sentindo também na pele do corpo, onde eu estou tocando, na distância que for, tá? Na distância que for. E aí, então, eu gostaria que você fizesse um carinho. Aqui a respiração precisa ser muito leve, muito sutil para você não perder a atenção. Pode ser em qualquer parte do seu corpo. Sentiu o toque da energia na mão, sentiu o toque da energia da mão na pele, onde você está tocando. Comece a deslizar lentamente, você vai sentir o carinho. Você chega ao final do membro, como eu estou usando o braço aqui, pode começar de novo.
Só que aí eu sugiro, se você já experimentou, que sim, há uma sensação muito boa desse toque energético, desse carinho. E eu já entendi que faz toda a minha diferença, a minha inspiração, a minha respiração, para eu manter a atenção no sentir. Depois que eu percebi isso, você pode qualificar a sua energia como que fazendo uma limpeza. Sinta o seu campo. Sinta o campo a partir do coronário. Sinta o campo que você está tocando. Você vai sentir um pouco de resistência. Lentamente vá contornando o corpo. E aí, mais ou menos na altura da orelha de cada lado, você já vai ser capaz de perceber a leveza de onde você já passou a mão, o peso onde você ainda não passou e está passando, e o quanto é real a experiência que você está produzindo para si. Faz de um lado até os pés, depois com a outra mão faça para o outro lado. Sem pressa. Afinal, ser eu é a melhor coisa. E aprender a ser eu demanda bastante atenção dedicada. Eu realmente tenho que estar presente. Eu posso fazer mais de uma vez em cada lado. Quanto mais eu fizer, mais eu consigo qualificar e estar bem. Quando quiserem dar por encerrado, fiquem à vontade. Bom? Maravilhoso. Autogestão. Técnicas de autogestão. Isso já é bastante conhecido, né? Em época do reiki, enfim, né? Ninguém é macaca velha, essas coisas. Na realidade é isso, então, que quando a gente passa energia, quando as pessoas passam energia pra gente, no caso, ou pros outros, é esse tipo de... É mais ou menos isso, que eu estou passando energia para mim, eu imagino, não posso passar para outra pessoa. Isso. Só claro, né? As técnicas usam energias distintas, né? O reiki é um tipo de energia, a cura prânica é outro tipo de energia, a bioenergética, que é essa aí, é o ki, né? Que é outro tipo de energia, a bioenergética é outro tipo de
energia. Né? Então, essa aqui já faz um bem-estar que é nosso, não precisa iniciação, não precisa... isso já é um espetáculo. Enfim. O passe energético também do Centro Espírita é outro tipo exatamente de aí que energia. eu pensei Eu nisso. chorei. O jorei, né, que é outro tipo ainda de energia, enfim, né, o outro processo. O jorei, a diferença do jorei pro... O jorei tem uma proposta muito, muito, muito parecida com o reiki. A única diferença é que o jorei ele tem uma ancoragem em miroku, né, e existe esse compromisso de que a energia toda ela vem de uma oração silenciosa, né? Que é isso que significa Jurei, que na verdade Rei em japonês não existe, seria Jo-Rei, assim como se pronuncia em Reiki, né? Mas eles acharam bom, né, pronunciar no Brasil Jorei, mas o certo seria Jorrei. Não existe esse rei, né, com esse R produzido aqui na língua. Alguém mais? Algum testemunho? Deu, minha santa? Sim, Foi bom? possível. Acho que mais intensidade, menos intensidade. Sempre vai, essa coisa da constância vai depender da mestria da respiração, da inspiração e da expiração. Né? A modulação, digamos assim, que é entrar e sair, né? Acoplar, se fixar na experiência e desacoplar, enfim, num primeiro momento até nos embala um pouquinho, né? Depois, num outro nível, a gente precisa atingir mais a mestria sobre a respiração para manter a constância, porque daí a gente começa a perceber que é liga e desliga. Então, se eu não quero mais desligar, eu tenho que aplicar a respiração, né? A atenção da respiração para eu conseguir qualificar isso aí. Acho que por hoje é isso. Agora sim tu viaja, né? Tá. Aí o que eu vou fazer?